Hades era o deus do submundo e dos mortos da mitologia grega. Ele era tão temido que tinham até medo de falar o nome dele. Mas e se eu falar pra você que tem deuses dos mortos de outras mitologias que são bem mais assustadores do que o Hades? Como por exemplo esse daí que tá na tela. E hoje eu vou mostrar pra vocês 10 deles. Se você ficou curioso, vem comigo. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. O Yama é um deus hindu da morte, e quem já acompanha meu canal há um certo tempo sabe que os hindus não brincam em serviço. Mas vamos falar um pouco sobre o Yama. Ele pode aparecer como um homem azul que está montado em cima de um enorme búfalo preto, e está segurando também uma massa, que inclusive já já eu falo dessa arma, e também um laço. Ou ele pode tomar a forma de um homem verde que está vestindo uma roupa vermelha e também uma coroa. O Yama tem dois cachorros que se chamam Sharvara e Syama, que serviam como tipo de guardiões para os caminhos do submundo. Eles eram descendentes dos cães que guardavam o rebanho do deus Indra, que era o deus do trovão. E ainda falando sobre a aparência dele, para as pessoas ele também aparece de duas maneiras diferentes. Depende se a pessoa é boa ou má. Para os maus ele aparece com pernas grandes, olhos em chamas e muito profundos, lábios finos e cabelos também em chamas. Para os bons ele aparece com olhos alegres e 4 braços. Yama governa o Naraka, que é o submundo do hinduísmo. Um lugar horrível onde os mortos são devidamente punidos. E quando eu digo devidamente punidos, é porque são mesmo. As almas são banhadas em óleo fervente ou chicoteadas com espinhos. Apesar disso tudo, o Yama ainda é subordinado a outros deuses, como por exemplo o Shiva e o Vishnu. Se com tudo isso que eu falei até agora você não acredita que ele botaria medo no Hades, vamos falar sobre a humilde arma dele, que é aquela massa. O nome dela é Kaladanda e ela mata qualquer alvo, independente se esse alvo tem uma bênção, proteção ou qualquer coisa do tipo. Tuanetar, ou Rainha dos Mortos, é uma deusa finlandesa. E é claro que pelo título dela, e pelo título do vídeo também, né? Ela é uma deusa dos mortos. Ela é a rainha de Tuonela, ou Manala, que é o submundo finlandês. E ela governa ao lado de seu marido, que é o Tuoni. E junto com ele, ela teve vários filhos muito macabros, como por exemplo a Loviatar, que é a deusa das pragas. Kalma, a deusa da morte. Hipotito, a deusa da doença. Kuvitar, a deusa das enfermidades. E Vamatar, que apesar do nome dessa deusa parecer muito um trocadilho com morte, na verdade ela é uma deusa da dor. Normalmente, se um humano conseguisse chegar até o submundo e passasse pelas filhas de Tuonetar, a deusa daria uma bebida para ele. Essa bebida causaria esquecimento, para que o humano nunca mais saísse de lá. Angra Mainyu, ou Ahriman, é um espírito maligno do zoroastrismo. Ele é o oposto de Ahura Mazda. Enquanto o último representa a bondade, o Ahriman representa tudo que há de ruim no mundo, ou melhor, do universo, sendo o senhor do caos e da escuridão. No começo da religião iraniana, eles tinham vários deuses, e o Ahura Mazda era o principal. O Ahriman era o oposto dele e representava os demônios. Mas com a chegada de Zoroastro, o Ahura Mazda se tornou o verdadeiro deus, e todos os outros se tornaram na verdade avatares dele, exceto Ahriman, que é o único que se manteve. Então, para explicar a existência do Ahriman, o Zurvan, que era um deus menor, se tornou o senhor do tempo, e ele se tornou o pai de Ahura Mazda e Ahriman. Esses dois estão sempre brigando e é isso que torna o mundo o que a gente conhece. Yanwan tem uma certa semelhança com o deus Yama, que eu já falei aqui. Mas é claro que aqui tem diferenças, porque aqui é mitologia chinesa. Yanwan governa o submundo chinês chamado Diyu, que é basicamente o inferno chinês. Ele é o presidente das cortes e julga o destino das almas. Só a aparência dele já faria o Hades pelo menos soltar uns peidinhos. Ele tem grandes olhos, pele vermelha escura e uma barba longa e negra. Usa roupas típicas da China e um chapéu escrito rei. Ao contrário do que estamos acostumados com a definição de inferno, o Diyu é impossível de se evitar. Mas o tempo que se passa lá depende muito dos pecados cometidos em vida. O pior do castigo é destinado para aqueles que cometeram as 5 ofensas. Esses vão nascer como insetos ou animais menores na próxima vida. Mas eu não vou falar muito disso porque o foco aqui seriam os deuses. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre todos os submundos das mitologias, comentem aí. Eu até podia ter colocado o Ayanga aqui na lista, mas como eu já falei tanto dele, vamos dar uma variada e falar um pouco sobre o Jurupari. Como ficou mais conhecido, o Jurupari seria um demônio, um espírito maligno que visita os índios durante os pesadelos e é o inimigo de Tupã. Ele aparece inclusive na lenda da origem do Guaraná.
Nessa lenda, o Tupã deu um filho bondoso e quase perfeito para uma mulher, mas como Jurupari ficou com inveja, ele se tornou uma cobra, picou o menino e matou ele. A curiosidade é que o Jurupari no começo era bondoso, era meio que a divindade principal dos indígenas. Mas aí, com a chegada dos jesuítas, eles transformaram o Jurupari em um demônio e aí nasceu o Tupã. O Iro é o deus das trevas e a personificação do mal da mitologia Maori. Ele fica no submundo com outros demônios que ele mesmo comanda. O Iro é também quem causa todos os pensamentos malignos na cabeça das pessoas. Seu inimigo é o Tene, que é o deus das florestas, e também o seu irmão. Uma coisa que torna o Iro extremamente forte e também assustador é que quando alguém morre e é enterrado, o Iro devora o corpo dessa pessoa. Isso deixa ele mais forte. Vai chegar o momento que ele vai estar tão poderoso que ele vai sair do submundo e vai devorar tudo e todos. Por isso que se deve queimar os cadáveres. Miktantekutri, que tem um nome extremamente difícil, tanto que eu só vou falar o nome dele uma vez aqui. Ele é o macabro deus azteca do submundo. Só pela imagem dele que vocês estão vendo aí, já é o suficiente para ele assustar o Hades. Ele também é chamado de Senhor da Terra dos Mortos. Ele governa o submundo, que é chamado de Mictlan, e do lado dele fica sua esposa, a Mictecacihuatl. Juntos os dois ficavam observando as almas da sua casa. Provavelmente ele foi um dos primeiros deuses, podendo ser ligado também com o Tezcatlipoca. A aparência dele era aterrorizante, podendo ser um esqueleto manchado de sangue, ou um homem utilizando um crânio com mantilhas de penas de coruja e um colar de glóbulos oculares. Supai, ou Zupai, é o deus da morte da mitologia inca, e também dos Aimaras. Ele é o governante do submundo chamado Ukupacha, e também é conhecido como Senhor das Riquezas. Supai normalmente aparece com cabeça de leão, chifres de carneiro, dentes e patas de tigre, e solta um cheiro de enxofre, ou seja, ele é muito parecido com a definição de demônio que a gente está acostumado. Ele pode mudar de forma também, virando um gato, porco ou coruja, e pode ser encontrado dentro de terremotos, furacões, tempestades e por aí vai. Outra coisa que lembra muito os demônios que a gente está acostumado é o objetivo do Supai, que é atormentar os humanos. Barastir faz parte da mitologia Ossétia. Infelizmente eu não consegui achar muita coisa sobre ele, mas ainda assim eu achei interessante trazer ele aqui. O mundo da vida após a morte é representado por Barastir, o governante da Terra dos Mortos. Ele envia as pessoas para o céu ou para a Terra dependendo do estilo de vida. Arawan é o deus dos mortos da mitologia celta, sendo também um caçador e um guerreiro incrível. Ele faz parte dos Tuatha Dé Danann, que é o principal grupo de deuses celtas. Possuía quase todo tipo de poderes sobrenaturais, governando a guerra, a vingança, o terror e a espiritualidade. Podia possuir o corpo das pessoas e também fazer pedaços de matéria mágica. O reino dele se chamava An-On e era um verdadeiro paraíso. Ele viajava em cima de um cavalo pálido que era guiado por cães de caças, chamados Cão On-On. Esses cães perseguiam as almas até elas se cansarem, aí o Arawan pegava elas. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando tudo sobre mitologia celta, eu vou deixar na tela final para vocês. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!